Olá, tudo bem? Dando continuidade ao nosso crime culposo, paramos ali na culpa com previsão, ou culpa consciente, né? Já te detalhei mais ou menos o que é a culpa consciente. Na culpa consciente ou culpa com previsão, o agente prevê o resultado. Ele prevê. Só que ele acredita que o resultado não vai acontecer. Palavra-chave de prova para você. Ele acredita por causa de suas, olha, presta atenção, habilidades. Quando a questão vier falando que o agente, por causa de suas habilidades, acredita na não ocorrência, por causa de suas habilidades, isso é crime culposo consciente. E ele é muito próximo do crime doloso eventual. Então vamos diferenciar culpa consciente de dolo eventual. Questão certa de prova, cai bastante em prova. A diferença entre culpa consciente e dolo eventual. Tudo bem? Na tela. Olha só. Diferença entre dolo direto, dolo eventual, culpa consciente e culpa inconsciente. Duas espécies aqui de crime doloso e duas espécies de crime culposo. A primeira grande diferença é a seguinte, ó, conduta-resultado. Conexo. No crime doloso, o agente, ele quer o resultado. No crime doloso direto, no dolo direto, já aprendido, você já aprendeu o dolo direto comigo. O agente quer o resultado diretamente. Ele tem dolo na conduta e dolo no resultado. Ele pratica a conduta voluntariamente e também quer o resultado voluntariamente. Dolo no resultado, é crime doloso direto. No crime doloso eventual, olha, aqui vai estar o ponto, o X da questão. No crime doloso eventual, o agente pratica a conduta voluntariamente. Ação ou omissão voluntária, comportamento humano voluntário. Isso não muda. Ele pratica a conduta voluntariamente. A conduta é voluntária tanto no crime culposo quanto no doloso. E no crime doloso eventual, o agente já prevê, na prática da conduta, ele já prevê o resultado. E neste momento, ele já assume o risco. Ele já pratica a conduta assumindo o risco do resultado. Mas não, se acontecer, aconteceu. Tanto faz, para mim não me importo. É a não importância com o resultado. Então, no crime doloso eventual, é a não importância com o resultado. A gente não se importa. Ele já pratica a conduta não se importando. Ele, lá no início, antes de chegar ao resultado, ele já prevê e já não se importa. Aí está o dolo eventual. Olha a diferença para a culpa consciente. Olha a diferença para a culpa consciente. O agente pratica a conduta prevendo o resultado. Tem previsão. Previsão do resultado na culpa consciente. Existe a previsão. Só que, olha o detalhe, na hora da prática da conduta, ele prevê o resultado, mas acredita na sua não ocorrência. Professor, como assim que ele prevê e acredita na sua ocorrência? Ele falou assim, não, o resultado é possível. O resultado é possível, assim como no dolo eventual. O resultado é possível. Mas a diferença é que na culpa consciente, embora ele entenda que o resultado é possível, ele acredita que não vai acontecer por causa dele. Por causa de suas habilidades. Por causa dele. Por causa de suas habilidades. Só que chega no final da conduta, o resultado acontece. Aí, deu ruim. Então esse deu ruim é culpa consciente. Porque na hora que acontece, ele fala, cara, aconteceu, que droga. Não estava esperando por isso, eu achava que não ia acontecer. Eu achava que eu ia ser capaz de evitar. Enquanto que no dolo eventual, lá no início ele já não se importa. No início ele já não se importa. Na culpa consciente, lá no final ele fala, ferrou, aconteceu. Alguns professores se utilizam aí de artifícios para diferenciar crime culposo, culpa consciente e dolo eventual. Um desses artifícios, alguns eu não gosto de utilizar, porque utilizam palavras calão, palavras de baixo calão, palavras chulas, não vou utilizar, mas uma partezinha eu posso utilizar. No crime doloso eventual, o agente pratica a conduta com o sentimento de dane-se. Dane-se. Não tô nem aí, dane-se. Se acontecer, tanto faz. Dolo eventual, assumo o risco. No crime culposo consciente, o agente pratica a conduta sem o dane-se. Ele pratica a conduta sem o dane-se. Quando chega no resultado, danou-se. Danou, aconteceu. Ferrou. Deu ruim. Achei que não ia acontecer por causa de minhas habilidades, mas acabou acontecendo. Aí é crime culposo consciente. Tudo bem?
A previsão é um elemento do crime culposo? Não. O elemento é a previsibilidade. Mas se a previsão estiver presente, quer dizer que o crime não é culposo? Também não, porque é possível um crime culposo com previsão. Ah, se houver previsão não é culposo mais. Errado. Errado. É possível o crime culposo com previsão. A culpa consciente ou culpa com previsão. Tudo bem? Então, muito cuidado com questões de prova, tá? Muito cuidado com questões de prova. São detalhes que você tem que estar atento para não perder uma questãozinha boba, uma questãozinha com detalhes. Tudo bem? Tranquilo? E culpa inconsciente, por último, né? O agente não prevê o resultado, embora exista previsibilidade. A previsibilidade objetiva, tá? E não previsibilidade subjetiva. Perfeito? Na tela. Vamos lá. Vamos adiante. Já vi questão de prova dizer que previsibilidade subjetiva está na culpabilidade. Correto. Alguns doutrinadores entendem assim. Previsibilidade subjetiva está na culpabilidade. Então, tratei aqui previsibilidade e previsão para você. Previsibilidade ou previsibilidade objetiva, e alguns entendem que previsão é a previsibilidade subjetiva. Previsão é a previsibilidade subjetiva. Perfeito? Tranquilo? Vamos adiante. Culpa própria e culpa imprópria. Tudo que estudamos até agora de culpa é a culpa própria, tá? Tudo que estudamos até agora é a culpa própria. Perfeito? Tudo que foi estudado é a culpa própria. E o que é a culpa imprópria? Também chamada de culpa por assimilação ou culpa por equiparação. Tá? Na tela para anotar para você. Culpa imprópria, também culpa por assimilação ou culpa por equiparação. Culpa própria é a culpa comum, a culpa estudada. O que é a culpa imprópria? É a culpa por assimilação ou culpa por equiparação? É um caso que não é crime culposo. É um caso que não é crime culposo, mas o direito penal o trata como crime culposo. É um caso que o direito, apesar de não ser um crime culposo, ele assim o trata. Fala assim, não, vai responder culposamente. Embora o agente não tenha agido culposamente. Embora o agente não tenha agido culposamente, o direito, por equiparação, por assimilação, trata como crime culposo. É um caso em que o agente age com dolo, mas o direito joga a culpa para ele. Ok? Tranquilo? É a chamada discriminante putativa, quando evitável. Tá? Não toda discriminante putativa. Não é sinônimo, tá? Alguns falam que é sinônimo, culpa imprópria e discriminante putativa. Não, você vai ver comigo que não. Tudo bem? Na tela. Vamos lá. O que é a discriminante putativa? Primeira vez que você vai ouvir falar sobre isso, e eu irei repetir outras vezes, principalmente quando tratar de discriminantes. Discriminante é quando a gente age sob o manto da excludente de licitude. Esse é discriminante, só discriminante. Então ele age em legítima defesa, ele age em estado de necessidade, ele está agindo sob o manto de uma discriminante. Existe ali um fato típico para ele, mas não é ilícito por causa de uma justificante. Justificante ou discriminante. Ou excludente de ilicitude, ou excludente de antijuridicidade. Tudo bem? E o que é a discriminante putativa? É a discriminante imaginária. Ele acha que está em legítima defesa. Ele acredita que está em estado de necessidade, mas ele não está. Ele está em erro. Ele está em erro. Ele pratica uma discriminante achando que é discriminante, mas porque ele está em erro. Nesse caso, o que o Código Penal fala lá no artigo 20, parágrafo 1º? Olha, esse erro para ele, eu vou tratar como isenção de pena. Depois eu vou aprofundar isso com você, tudo bem? Não vou aprofundar agora não, vou aprofundar depois. Agora só o início para você aprender o que é a culpa imprópria, tá? O momento agora é da culpa imprópria, tudo bem? Depois será o momento da discriminante putativa, aí eu aprofundo, tá? Não é o momento de aprofundamento de discriminante putativa. Agora é o momento da culpa imprópria. Então, na discriminante putativa, o direito olha para ele e fala, cara, você está em erro.
Eu vou tratar inicialmente contigo como isenção de pena, que é uma exculpante, que é uma excludente de culpabilidade. Interessante que a discriminante só, ela exclui a ilicitude. Pouca gente sabe disso. Eu recebo dúvidas às vezes, os alunos quase pirando com isso. A discriminante exclui a ilicitude. A discriminante putativa não exclui ilicitude. Em regra, exclui a culpabilidade, porque o Código Penal trata como isenção de pena. Em regra, ela exclui a culpabilidade e não a ilicitude. Tudo bem? Na tela. Artigo 20, parágrafo 1º. É isento de pena, esse termo significa excludente de culpabilidade, para você ter uma ideia. Esse termo significa excludente de culpabilidade. Logo, a discriminante putativa, em regra, exclui o quê? A culpabilidade, e não a ilicitude. E a discriminante? A discriminante exclui a ilicitude. É uma discriminante, é uma justificante. É um excludente de ilicitude. É isento de pena quem? Por erro plenamente justificado. Erro pleno, ó. Erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Ou seja, ele imagina uma situação que, se existisse, seria um excludente de ilicitude. Mas ela não existe. Se existisse, seria um excludente. Se existisse, tornaria a ação legítima. Mas não existe. Logo, é uma discriminante putativa. Isso é culpa imprópria? Não, não é culpa imprópria ainda. Não é culpa própria. Isso aqui é só discriminante putativa. É a discriminante putativa quando o erro é plenamente justificado. É um erro inevitável. Um erro excusável. Um erro invencível. Tudo bem? Então isso é discriminante putativa por erro invencível, por erro inevitável. Situação plenamente justificada. Professor, e se o erro fosse evitável? Ele acredita que está numa excludente, mas ele acredita em erro, né? Ela não existe. É uma situação que não existe, mas ele acha que ela existe. Ele está em erro. Se esse erro fosse evitável, se ele pudesse evitar esse erro, ele vai praticar uma conduta dolosa, achando que está uma excludente em um erro evitável. A conduta dele é dolosa. A conduta dele é dolosa. Só que ele está em excludente, que ele imagina existir. Se for por erro evitável, o código diz que ele vai responder culposamente. Se for por erro evitável, o código vai dizer que ele vai responder culposamente. Tudo bem? Na tela. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa. Esse aqui é o erro evitável. Esse é o erro evitável. E o fato é punível como crime culposo. Aqui, nesse ponto final, eu tenho a culpa imprópria. Nesse finalzinho aqui, eu tenho a culpa imprópria. Então, o que é a culpa imprópria? É a discriminante putativa evitável, que é a evitável tem como sinônimo a inexcusável. Tá? A culpa imprópria é a discriminante putativa evitável, excusável. Melhor dizendo, inexcusável. Evitável tem como sinônimo inexcusável. Essa sim é a culpa imprópria. Quando a gente está em erro, evitável. Tá? Quando a gente está em erro, evitável. Por vezes, assim, às vezes a gente aprofunda, mas tem que saber fazer prova, né? Por vezes, eu já vi, discriminante putativa ou culpa imprópria. Colocar ali como sinônimo. E tu fala, não, deixa passar. Tudo bem? É a mesma coisa? Não, não é. Guarde no bolso se não for perguntado. Não é a mesma coisa. Mas eu já vi alguns falarem, discriminante putativa ou culpa imprópria. Saiba que está ali dentro. A culpa imprópria está dentro da discriminante putativa. Tudo bem? Combinado? Então, às vezes, eu fico com medo aqui, porque o aluno saber um pouco a mais, saber um pouco além, pode o atrapalhar na prova. Às vezes eu fico dosando qual a informação que eu vou passar. Não, isso aqui eu posso falar, não, isso aqui eu não posso porque eu vou confundir. E às vezes saber o além aqui faz com que ele erre a questão. E o meu, parece até feio o que eu vou falar, mas a minha missão não é que você aprenda, e sim que você passe. Essa é a minha missão, eu quero que você passe. Professor, mas eu quero aprender. Ok. Pós-graduação, faz uma pós, faz um mestrado, aí a gente aprende com profundidade. Mas aqui a minha missão é você passar no concurso. E às vezes eu fico dosando o tipo de informação para você acertar a questão. Fala assim, não, é assim, é assim. E aí você também fica à vontade, professor,
queria saber um pouco além. Manda dúvida, pode mandar dúvida que eu respondo. E eu sempre tô, sabendo essa informação, muito cuidado com a questão. Porque às vezes a questão ela é muito menor do que a informação. Acontece. Aí o aluno que sabe muito além fica procurando pelo em ovo. E eu fico com essa preocupação. Porque a minha missão é você acertar a questão. Tá? Eu quero que você passe no concurso. É isso, essa é a minha missão. Tudo bem? Tranquilo? Então esse é o nosso combinado. Sabe informação a mais? Sim. Mas cuidado com a questão da prova, né? A gente tem que sempre se adaptar às questões de prova, tá? Sempre que se adaptar às questões de prova. Então na questão de prova, por vezes, discriminante putativa ou culpa imprópria. Beleza, deixa passar ali. É a mesma coisa? Não, não é. A culpa imprópria é a discriminante putativa por erro evitável. Por erro evitável. Tudo bem? Tranquilo? Exemplo aí, vamos dar um exemplo. Um exemplo aí de discriminante putativa. O agente, o exemplo que eu adoro esse exemplo. O agente é um matador. Então, o agente é um matador. É um mercenário, um homicida mercenário. Tudo bem? E ele já tem alguns desafetos. Ele já matou, né? Matou algumas pessoas, matou o irmão de um cara lá que é desafeto dele. O cara quer matar ele. Também outro matador da região e tal. Falou assim, não, um dia eu te pego. Ele já jurou aquele irmão lá do outro que ele matou de morte, e o irmão já jurou ele. Desafeto. Um belo dia ele tá sentado no bar. Um belo dia ele tá lá sentado. Ele não vai matar aquele cara nesse dia. Ele falou assim, não, tô aqui na minha. Embora eu tenha ameaçado, hoje não é o dia pra isso. Hoje é dia do jogo do Flamengo e eu tô aqui tomando o meu rabo de galo. Tudo bem? Tranquilo? Flamengo contra Atlético Mineiro. Então tá lá tomando a sua cachaçinha. E aí o agente vem. O agente vem. Aquele irmão lá vem na direção dele. Andando de cara amarrada. Caba de peia. Caba brabo. Brabão. Cara fechada. Rápido. Andando acelerado na direção dele. Coloca a mão na cintura. E ele, eita, ferrou pro meu lado. O que esse cara vai fazer aqui comigo? Ele tá vindo, no mínimo, uma peixeira ou uma arma. O matador, normalmente tem ali uma arma, tem uma pistola, tem um 38. O cara tá vindo rápido. De cara feia pra cima de mim. Colocou a mão na cintura. Mas eu tô aqui, né? Sou matador experiente, antigo. Eu consigo sacar a arma muito rápido. Saco rápido e consigo atirar nele. Saco muito rápido e consigo atirar nele. Quando eu pratiquei essa conduta aqui de atirar nele, eu estava em legítima defesa? Estava. O cara estava vindo me pegar. Agressão atual ou iminente? Artigo 25 do Código Penal. Agressão atual ou iminente? É uma agressão iminente. Não era. Ele não vinha te matar. Que isso, professor? Você colocou todos os elementos aí, sim, para enganar. O agente se enganou. Ele estava vindo rápido porque ele ia pro banheiro. O banheiro era aqui do lado. Por isso que ele estava vindo rápido. Por isso que a cara dele estava feia. Era o número 2. Por isso que ele colocou a mão na cintura para segurar. Assim, tá feio o negócio. Por isso a cara feia, por isso andar rápido. Era banheiro. O agente aqui, ele supôs uma situação de fato. Que se existisse, tornaria ação legítima. Se existisse, seria legítima defesa. Não era. É uma discriminante putativa. É uma discriminante putativa. Se por erro evitável... Se o erro deriva de culpa, é o erro evitável. Se por erro evitável, o agente responde culposamente. Olha que interessante. E se ele atirar e não matar? O agente responde culposamente na tentativa. Não! Guarde a informação. Na culpa imprópria, é possível a tentativa. Crime culposo admite tentativa? Não, não admite. Informação aprofundada para você. Na culpa imprópria, excepcionalmente, admite-se a tentativa. Por quê? Porque o agente age dolosamente. Por isso que é possível a tentativa. Porque ele age dolosamente e o código manda responder culposamente. Por isso, culpa imprópria, culpa por assimilação ou por culpa por equiparação. Mas, na verdade, ele atirou querendo matar, em legítima defesa. Porque ele achava, não era. Logo, culpa. Mas não foi tentado? Ele não conseguiu matar? Sim, foi tentado. Logo, culpa imprópria. Culpa imprópria, tentada. Homicídio culposo tentado. É possível a tentativa em crime culposo? Excepcionalmente, num caso que nem é culpa. É uma culpa imprópria. Culpa por assimilação ou culpa por equiparação. Saber trabalhar informações em prova é extremamente necessário. É extremamente importante. Tudo bem? Fechamos? Tranquilo? Na tela. Show de bola! Agora você está ficando apto/apta a acertar as questões de prova, tá?
Estou ficando satisfeito com o seu aprendizado. Estou ficando satisfeito. Ok? Compensação de culpas. Professor, o agente pratica um crime culposo no trânsito e ele teve culpa no acidente. E a outra vítima lá morreu, um homicídio culposo no trânsito. Só que a vítima também teve culpa. Ela também acabou ali, às vezes, ultrapassando um sinal, então teve uma culpa da parte dela também. Será que eu posso compensar essas culpas e ele não responder? Não, não se admite a compensação de culpas no direito penal. Tá? Isso cai em prova. Não se admite a compensação de culpas no direito penal. Eu posso utilizar essa culpa da vítima para diminuir a responsabilidade civil? Sim, pode. Pode. Na hora de penalizar ele, na hora de eu aplicar a pena dele, do crime culposo, essa conduta da vítima de também ter agido culposamente pode ter ali uma melhorada na pena dele? Pode sim. Na aplicação da pena, o juiz passa por 3 circunstâncias. Circunstâncias judiciais, circunstâncias legais e as causas de aumento e diminuição. As majorantes ou minorantes. As circunstâncias legais são chamadas de agravantes e atenuantes. E as circunstâncias judiciais são previstas no artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivação do crime, consequências do crime, circunstâncias do crime e conduta da vítima. Então a conduta da vítima pode melhorar a pena nas circunstâncias judiciais. Tudo bem? Mas não é possível a compensação de culpas no direito, nos crimes culposos, tá? No direito penal. Na tela. E a concorrência de culpas. É possível a concorrência de culpas? O que seria isso? Essa concorrência aqui não se confunde com a coautoria em crime culposo, tá? É possível concorrência de culpas? É possível. Imagine três carros sofrem um acidente. O carro do meio, a pessoa morre. O carro do meio, a pessoa morre por causa de um acidente provocado pelos outros dois. Os outros dois tiveram culpa. Isso é uma concorrência de culpas. Tá? Então, 2 agiram culposamente provocando o resultado. Isso é uma concorrência de culpas. É possível. Tá? A concorrência de culpas é possível. Os 2 responderão culposamente. Tá? Os 2 responderão culposamente. Perfeito? É possível a concorrência de culpas. Não se confunde com a coautoria em crime culposo, que também é possível. Veremos a coautoria em crime culposo, que também é possível. Tudo bem? Na tela. Então, concorrência de culpas, possível. Compensação de culpas, não é possível. Então, palavrinha e chave de prova. Não confunda concorrência de culpas com compensação de culpas. Tá? Não confunda compensação com concorrência de culpas. Perfeito? Tranquilo? Dirigir embriagado causando a morte de alguém. É um homicídio culposo? É um homicídio culposo? Seguinte, você vê na mídia, você vê nos julgados, que por hora é culposo, por hora é doloso eventual. Alguns entendem como crime culposo, alguns entendem como dolo eventual. Não existe uma fórmula fechada para isso. Não existe. Ah, dirigir embriagado causando a morte é sempre culposo. Dirigir embriagado causando a morte é sempre dolo eventual. Não existe uma fórmula fechada para isso. Não existe. Tá? Não existe uma fórmula fechada. Normalmente, o Supremo Tribunal Federal ele tem entendido o seguinte: olha, se o agente está embriagado e, além da embriaguez, eu tenho outros elementos culposos, interessante, outros elementos culposos, esse crime se tornará doloso eventual. É como se, isso não é possível, mas é como se o Supremo estivesse falando assim: olha, se eu tenho soma aqui de várias culpas, vira um dolo eventual. Mais ou menos isso. Se ele está embriagado e causa uma morte, culposo. Se ele está embriagado, alta velocidade, ultrapassou o sinal vermelho, doloso eventual. Então, normalmente é assim que tem sido na prática. Então, se torna dolo eventual quando o agente ele pratica várias condutas culposas. Aí o Supremo entende assim: não, nesse caso aí ele previu o resultado e assumiu o risco. Aí vira dolo eventual. Tudo bem? Mais ou menos assim. Agora, se não tem vários elementos, um só, culposo. Ok? Tranquilo? Na tela, vamos adiante. Vamos fechar aqui crime culposo. Concurso de agentes em crime culposo. Então imagine o seguinte, ó, eu tenho um agente praticando um crime culposo, culpa. E eu tenho outro agente. Esse outro agente.
Esse outro agente, ele pode agir em coautoria ou em participação. Em coautoria ou em participação. Esse aqui é o primeiro agente. Esse segundo agente, em coautoria, ele pode agir com dolo. Segundo agente aqui, em dolo. Ou esse segundo agente em culpa. Estou colocando todas as possibilidades em abstrato, tá? Então a participação com dolo e a participação com culpa. Ok? É só para iniciar. Pergunta. Pergunta não, vou ser direto. Concurso de agentes. Concurso de agentes. Existe um elemento do concurso de agentes, uma característica do concurso de agentes, um requisito, que é a homogeneidade subjetiva. A homogeneidade subjetiva. Ou seja, os agentes somente estarão em concurso se os dois estiverem com o mesmo elemento subjetivo. Ou seja, ou os dois estão com dolo, ou os dois estão com culpa. Ou os dois estão agindo dolosamente, ou os dois estão agindo culposamente. Professor, e aquela situação que o médico, ele coloca a enfermeira em erro para que ela aplique um veneno em vez do remédio. Ele age dolosamente, porque ele quer matar o paciente. E a enfermeira está em erro. Erro evitável ou erro inevitável. Se for erro inevitável, não responde. Se for erro evitável, responde culposamente. Eles estão em concurso de agentes? Não. Se ele está em dolo e ela em culpa, eles não estão em concurso. Porque não há aí a homogeneidade subjetiva. Logo, na tela, não é possível a coautoria que um age com dolo e outro com culpa. Não é possível a coautoria que um age com dolo e o outro age com culpa. Não é possível. E não é possível a participação dolosa em crime culposo. Não é possível a participação dolosa em crime culposo. Ok? Professor, é possível a coautoria em crime culposo, que os dois agentes estão agindo com culpa? Sim, é possível. Já te dei o exemplo. Dois agentes estão carregando um saco de cimento em cima de uma obra. De forma negligente, deixam, sem ali observar os equipamentos de segurança, deixam o saco cair, cai lá embaixo e mata uma pessoa. Os dois praticarão um homicídio culposo em concurso, em coautoria. Em coautoria. Tudo bem? Tranquilo? Participação. Aqui temos uma divergência. Tem que saber fazer a questão da prova. Alguns entendem que não é possível a participação em crime culposo. As questões de prova normalmente vêm nesse sentido. Não é possível a participação em crime culposo. Ok? Na tela. Então não seria possível. Uma parte da doutrina entende que não é possível a participação em crime culposo. Que é uma primeira corrente. Cai em prova? Cai. Essa aqui cai. Não é possível a participação em crime culposo. Somente é possível a coautoria. Somente é possível a coautoria. Professor, eu já ouvi falar que seria possível a participação em crime culposo. Guarde no bolso, só se for perguntado. Excepcionalmente, alguns doutrinadores entendem que é possível a participação culposa em crime culposo. Participação culposa em crime culposo. Exemplo, taxista está indo para o aeroporto, o carona lá, o cliente, fica instigando o taxista a andar mais rápido, porque ele quer chegar rápido no aeroporto. E aí o taxista vai andar mais rápido e provoca um acidente culposo. O taxista é o que praticou o crime culposo e o cliente é o partícipe, é a participação culposa em crime culposo. Alguns entendem que é possível, tá? Que existe essa possibilidade. Outros entendem que não é possível a participação culposa em crime culposo. Uns entendem que é possível, outros entendem que não. Qual é a corrente que tem mais caída em prova? É que aqui não é possível a participação em crime culposo. Tudo bem? Na tela. Então, participação em crime culposo. Primeira corrente, não se admite. Segunda corrente, admite-se a participação culposa em crime culposo. Admite-se a participação culposa em crime culposo. Tudo bem? Para uma segunda corrente, é possível a participação culposa em crime culposo. Se cair assim em prova, que eu já vi também cair, não é possível a participação dolosa em crime culposo. Totalmente certo. Participação dolosa não cabe de jeito nenhum para nenhuma das duas correntes. Participação dolosa, não. Seja para aquela corrente que não admite a participação, e aí não cabe nem a dolosa nem a culposa, seja para outra corrente que não admite a participação dolosa, só admite a culposa. Então já vi cair em prova. Não é possível a participação dolosa em crime culposo. Correto, sempre. Ou cair em prova. Não é possível a participação em crime culposo. Correto também. Para uma corrente, entende que não é possível a participação em crime culposo.
Tá? Alguns, excepcionalmente, entendem que é possível a participação culposa em crime culposo. Esse é o tipo de informação que me causa medo, que o aluno às vezes confunde, chega na prova, não, o professor ensinou desse jeito e caiu de outro jeito. Né? A professora fala de um jeito e cai de outro. Não, porque pode cair dos dois. Tá? Pode cair dos dois. Eu já vi concurso CESP falar, não é possível participação em crime culposo. Eu já vi o concurso FGV falar, não é possível a participação dolosa em crime culposo. Correto para os dois. Tudo bem? Tranquilo? Vou fechar o bloco aqui. Espero você na próxima oportunidade para darmos continuidade ao crime culposo. Tchau, tchau.